Cláudio Becker Molina. Nasci em 4 de janeiro de 1951. Aliás, eu nasci nesta rua aqui, na Luiz Jacinto, numa casa que hoje não existe mais, né? Que naquele tempo as mulheres davam luz em casa, né? Não tinha Santa Casa, então não tinha hospitais. Minha infância aqui em São José, nossa, foi maravilhosa. É muito diferente da infância das minhas filhas e dos meus netos, né? São José era uma cidade bem pequena, a gente brincava muito no quintal, né? Era esse tipo de brincadeira mesmo, fora de casa. Todo mundo ia a pé para a escola, voltava a pé para a escola, ia no armazém para a mãe, né? Coisa que hoje as crianças não fazem. Minha mãe sempre foi muito guerreira. Minha mãe nasceu aqui em São José mesmo, né? Em 19 de janeiro de 1924. Naquela época, se São José já era pequena na minha época, você imagina a dela, né? Muito menor ainda. E estudou aqui em São José, no Externato São José, que naquele tempo chamava-se Externato São José. Depois ela, quando estava adolescente, ela foi para São Paulo, estudou 4 anos no Santa Marcelina, depois voltou para São José, se formou aqui e ela fez o magistério no João Cursino e se formou em 41. Acho que 41 ou 42 ela se formou no magistério no João Cursino. Em 45 ela se casou com meu pai, bem novinha, né? Como todo mundo naquela época se casava. Aí viemos nós, os filhos, né? Minha mãe, meu irmão mais velho, Conrado, que nasceu em 1946. Depois meu irmão, Adelque, que nasceu em 47. Depois veio minha irmã Ana Maria, que nasceu em 49. Depois vim eu, que nasci em 51. Aí teve um intervalo. Minha mãe estava feliz com os 4 filhos, mas vieram mais 4. Aí, em 56, nasceu o Tavinho. Em 57, nasceu a Luciana. Em 62, nasceu a Adriana. E em 64, nasceu o caçula, o André, que inclusive hoje que toca a cantina aqui. Meu pai, ele nasceu em Jambeiro, né? Tanto o meu avô, pai da minha mãe, como o meu avô, pai do meu pai, ambos vieram, né, migraram para o Brasil, né? Um de família, um veio da Alemanha, outro veio da Itália. Meu avô materno, Conrado Bonatti, veio da Itália e o Paulo José Becker veio da Alemanha. Então, meu pai também é uma família grande, né? 7 irmãos, 6 homens e uma mulher. Então, acho que é por isso que nós fomos bastante, que gostava de bastante filhos, família grande, né? E aqui meu avô fez a cerâmica, quando ele veio para São José, ele fundou a cerâmica Paulo Becker, né? que lá, hoje seria ali do lado da Embraer. Depois meu pai, aqui ele conheceu minha mãe, eles casaram em 45. E tanto meu pai como minha mãe sempre foram pessoas extremamente guerreiras, sempre, né? Minha mãe, acho que, se eu não me engano, não sei se foi em 51 ou 52, ela começou a dar aula no grupo escolar Ângelo Siqueira Afonso, que na época funcionava onde hoje é o prédio onde a Praça Dias Castejon, que tem a Univap, era bem atrás ali. Era
o Ângelo Siqueira Afonso era muito engraçado, porque era um lugar, uma construção pequena, você subia uma escadinha, tinha 2 salas de aula. Naquele tempo, a sala de aula era dividida, né? Primeiro e segundo ano numa sala, ao mesmo tempo, e terceiro e quarto ano na outra sala, né? E minha mãe deu aula ali muito tempo. Aí depois o Ângelo Siqueira Afonso construíram lá na Vila Rubi, né? Mas nesse meio tempo, aí minha mãe deu aula muitos anos ali, né? Minha mãe sempre foi uma professora muito enérgica, os alunos dela sempre se lembram dela. Depois, se eu não me engano, final da década de 50 ou começo de 60, minha mãe começou a dar aula, ela fez um curso de pedagogia e ela começou a dar aula que na época era o ginásio, né? Lá em Santana, ela era professora de português. Deu aula muitos anos, então de manhã ela dava aula no Ângelo Siqueira Afonso e à noite ela dava aula lá em Santana, no Colégio de Santana, estadual. Durante muitos anos minha mãe fez isso. Meu avô veio aqui junto com o meu bisavô, né? O Eugênio Bonadi, que eles moravam na região, acho que era na região de Jundiaí, mais ou menos ali, né? E aí o meu bisavô, Eugênio Bonadi, ele veio para cá. Acidentalmente, um dia ele parou aqui na estação de trem e onde é, acho que você não vai nem saber, continuação da Eugênio Bonadi ali para baixo, que chamava-se Buraco da Onça. E ali tinha estação de trem, né? E eu sei que o trem parou lá por alguma razão, não sei o quê, e ele teve que ficar, acho que pernoitar aqui em São José, e ele viu a cidade e tudo, e ele resolveu que aqui seria um bom lugar para ele construir a cerâmica, né? A Louças Santo Eugênio. Então, ele construiu a fábrica, só que ele faleceu antes de inaugurar a fábrica. Quando a fábrica inaugurou, ele tinha falecido recente. Então, meu avô, Conrado Bonadi, era o irmão mais velho, né? De uma família bem grande também, que são os Bonadi, que depois teve, como tinha muitas mulheres, a família Bonadi se abriu, né? Porque ficou Bonadi, uma casou com Cará, ficou Bonadi Cará, Bonadi Vaz, Bonadi Tosta, né? Então, Bonadi Rubô foi abrindo. E aí a família Bonadi veio para cá. Foi daí quando o nono, né? O Conrado, ele ficou muito tempo nessa fábrica. Depois ele abriu uma fábrica dele, que era na Avenida Rui Barbosa, que chamava-se Louças Conrado, né? E meu pai, depois que ele se casou com minha mãe, depois de algum tempo, meu avô convidou ele para ir trabalhar na Louças Bonadi. Então ele foi trabalhar na Louças Conrado. E meu pai trabalhou lá também. Então, voltando um pouquinho do meu pai aqui, do meu avô aqui, a minha avó materna não era de São José, a família dela era de Jundiaí, também descendentes de italianos, né? Meus avós, né? Eles tiveram 3 filhos. O mais velho, Adelque, depois a minha mãe, e depois a Lúcia Helena, que é a filha mais nova. O meu tio mais velho morreu aos 7 anos aqui em São José, de tétano, né? Naquela época os recursos eram muito precários. E minha mãe cresceu aqui nessa cidade, né? Estudou aqui, estudou no Externato São José. Depois, começo de adolescência, ela foi para São Paulo, estudou no Santa Marcelina, né? Durante 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos. Voltou para São José, aqui ela se formou no magistério, né? Em 45 ela se casou com meu pai. Aí em 46 começaram a nascer os filhos.
mãe teve, me lembro, a gente bem pequena, minha mãe teve uma confecção, chamava-se Branca de Neve, que naquele tempo não tinha, a roupa era toda confeccionada por costureira, né? Então minha mãe teve uma loja, né? Tinha costureira que fazia as roupas, a gente desfilava, tinha os desfiles, né? Aí depois disso minha mãe lecionou, ela dava aula no grupo escolar Ângelo Siqueira Afonso. Depois ela passou a dar aula também na escola estadual lá de Santana. Ela dava aula à noite, aula de português, durante muito tempo. Depois houve uma reforma no ensino e apareceu uma matéria que chamava-se Educação para o Lar. E minha mãe sempre foi muito habilidosa, né? Não só na cozinha, mas com outras coisas também. Costurava pra gente, quando a gente era... Sempre me lembro da minha mãe fazendo um pouco pra gente. E aí ela fez um curso que precisava ser feito para essa matéria e ela passou a dar aula. E ela deu aula, ela dava aula de educação para o lar. Então, muita gente, né, quando a gente conversa, assim, ou foi aluno da minha mãe no Ângelo Siqueira Afonso, ou foi aluno da minha mãe lá na escola estadual, ou foi aluno da minha mãe no João Cursino, ou conhece minha mãe da cantina, ou conhece minha mãe no tempo que ela foi corretora de imóveis. Como que ela foi corretora de imóveis, né? Então ela estava fazendo uma faculdade que ela passou, eu não me lembro, eu acho que ela estava fazendo ciências sociais, eu não me recordo bem. E um dia ela saindo, ela conversando com o pipoqueiro, e o pipoqueiro, ela perguntou por curiosidade quanto que o pipoqueiro ganhava, daí ele falou. E a minha mãe falou, nossa, ela fez as contas, ele como pipoqueiro ganhava mais do que ela como professora, né? Aí ela resolveu partir para outra coisa. Na época, como estava tendo o boom de São José, que foi 71, 72, que foi quando o Sobral foi o nosso prefeito, né, nomeado, e ele trouxe muitas indústrias para São José, e isso aí trouxe cresceu o mercado imobiliário, inclusive, né? E a minha mãe resolveu ser corretora, porque na época era o que estava, né? E ela fez o curso e começou a ser corretora. Foi corretora durante muito tempo. Aí um primo nosso, o Leopoldo Vaz, resolveu abrir um restaurante que chamava-se Chaminé. E como ele sabia que minha mãe gostava e cozinhava muito bem, ele convidou minha mãe para ser sócia. Aí a minha mãe deixou de ser, parou com a corretagem e foi ser sócia no Chaminé. E no Chaminé ela ficou por alguns anos. Aí quando foi em final de 79, ela resolveu sair do Chaminé e abrir a Cantina da Nena. E o que ela fez, e aí ela inaugurou a Cantina da Nena em 80, sozinha, sem sócio, sem nada, ela e o meu pai, né? Então minha mãe foi uma pessoa que eu nunca vi minha mãe parada. Minha mãe sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa a mais, né? E nisso tudo, em toda essa correria profissional dela, ela ainda tinha tempo para costurar para a gente, entendeu? Para estar com a gente, né? Então minha mãe sempre foi uma pessoa muito enérgica. O que ela contava para a gente, que ela gostou muito de estudar no colégio, que lá era colégio interno, né? Porque São José, São Paulo, naquele tempo, não era uma hora de viagem, né? Era, no mínimo, 5, 6 horas de viagem. Então, ela gostou. Diferentemente da irmã dela, a Lúcia, ela gostava muito. Ela falou que foram anos que ela gostava de estudar interna. Ela gostava da disciplina, gostava da escola, né? Foi um período que ela estudou, que ela gostou,
Mas também veio para São José de volta e terminou os estudos aqui e fez a vida dela toda aqui, né? Nunca pensou em sair de São José. Na Chaminé, ela deve ter ficado uns 2 anos e meio, 3 anos, eu acho, mais ou menos. E aí ela achou que estava na hora dela ter o negócio próprio dela, não em sociedade. E foi o que ela vendeu a parte dela lá, né? E resolveu abrir sozinha a cantina. Para mim, o que me marca, sempre me marcou, mãe, que minha mãe era uma pessoa minha mãe era brava, né? Sempre foi brava, né? Então, mas ao mesmo tempo ela era amiga. A gente conversava muito. Então, inclusive nossas amigas, quando a gente era jovens, sempre falavam que adorava conversar com a minha mãe. Que minha mãe conversava, minha mãe falava. Então, acho que isso... e na hora, por exemplo, de problemas que a gente vai tendo pela vida, minha mãe sempre esteve presente para conversar, né? Então, o que me marca muito na minha mãe é isso. Reuniões de família, sim, mas quando eu falo reuniões de família, eu não penso só na minha mãe, eu penso no meu pai e na minha mãe, porque meu pai também tinha muito isso. Talvez até mais do que a minha mãe, porque a família dele era grande, a família da minha mãe era pequena. E, por exemplo, minha mãe sempre falava o seguinte, o irmão dela mais velho, o Adel, que morreu quando ela tinha praticamente 4 anos, eu acho, ele morreu véspera de Natal. Então, minha mãe fala que ela nunca teve Natal a partir dessa data, porque minha avó não queria mais comemorar o Natal, porque meu tio tinha morrido no dia 23, né? Nos braços dela, na beira da estrada, levando ele para São Paulo para ser socorrido. Então, isso minha mãe sempre fala. Então, quando meu pai, eles se casaram, e aí que começou a fazer a tradição das festas. Então, por exemplo, as festas em casa de família, a gente sempre adorava, né? Desde pequeno, porque sempre tinha muita gente. Então, todas as festas, Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário, por exemplo, a gente não tinha grandes festas, mas a gente já era tantos que já era uma festa, né? Então, sempre assim, festas de família, eu me lembro, não é só a figura da minha mãe, mas do meu pai junto, né? Que aquela coisa de montar árvore de Natal, isso tudo. E minha mãe sempre, ela sempre cozinhou bem. A família do meu pai veio para cá também meu avô Paulo Becker, família vinda da Alemanha, né? Meu pai nasceu em Jambeiro, numa fazenda que meu avô tinha lá. Depois eles vieram para São José. E eu me lembro assim, tinha a fazenda onde era a cerâmica Paulo Becker, que ele fundou, a cerâmica Paulo Becker, que era de telhas e tijolos, né? Lá perto onde é a Embraer hoje. Aliás, aquilo era da Paulo Becker, foi vendido para a Embraer. E tinha outra fazenda, onde morava um dos meus tios, tio Odegar, e que lá lá plantava café, tinha um pomar grande, então tinha essas 2 fazendas. Depois o Frias comprou a fazenda, essa fazenda que tinha o café, tudo isso. A família do meu pai era grande, né? Diferente da minha mãe, que acabaram ficando só ela e minha tia. Mas eram vários irmãos, né? Então, meu avô era o Paulo José Becker, minha avó Jacinta Monteiro Becker. Aí tinham os irmãos, o Renato Becker, Paulo Odegar Becker, Silvio Becker
Walter Becker, meu pai, Aloysio Becker e a tia Elza. Então eram 6 homens e uma mulher. A tia Elza nunca se casou, então os Becker ficaram só Becker mesmo. Diferente dos Bonadio, que ficou Bonadio Vaz, Bonadio Cará, Bonadio Tata, né? Eram os Becker mesmo. Também, assim, com família muito unida, os Becker, né? Do meu pai, dos meus irmãos, dos meus tios, que ele contava da infância dele, que na fazenda em Jambeiro, né? As histórias. Depois teve uma época que eles mudaram para São Paulo, para os filhos estudarem, né? Depois voltaram para cá. A família Becker e a família Bonadio foram 2 famílias tradicionais aqui que trouxeram, montaram indústrias aqui em São José que ficaram durante muitos anos, né? E meu pai era uma pessoa excepcionalmente doce, uma pessoa extremamente delicada, tá? Então, eu falo que a presença do meu pai na minha vida foi uma presença suave, né? Sempre muito alegre, ele era muito brincalhão, ele sempre incentivava a gente nas coisas. Na minha juventude, eu gostava muito de esportes. Ele foi meu maior incentivador. Quando eu fazia parte do atletismo, meu pai me levava para treinar nas competições. Depois, na época do vôlei, meu pai era meu apoiador. Minha mãe não gostava muito, porque achava que o vôlei embrutecia, coisa e tal, né? Ela queria mais que a gente ficasse no balé. Mas meu pai não, meu pai era assim, aquela pessoa incentivadora mesmo. Tudo que eu fiz, tudo que era um prazer contar para ele, porque ele incentivava muito a gente, né? Quando eu montei a FLAP, Associação de Apoio aos Fissurados, meu pai foi meu incentivador também, né? Então, meu pai e minha mãe foram a combinação perfeita de pais, porque minha mãe era mais firme, mas era uma pessoa muito positiva. E meu pai era aquela presença doce. Minha mãe tinha muitos dons. Então, por exemplo, minha mãe, apesar que naquela época todo mundo tinha que tocar um instrumento. E minha mãe, desde cedo, ela foi para a escola de música e ela aprendeu a tocar piano, né? Então, eu me lembro que em casa tinha uns armários assim, cheios de música, porque minha tia contava que minha mãe tocava e a minha tia cantava. Eram músicas da época, tudo, né? Então, eu me lembro, em casa tinha o piano, aí minha mãe depois não tinha mais tempo de tocar piano, né? Mas, de vez em quando, me lembro da gente criança, ainda ela, né, dedilhava alguma coisa, mas tinha muitas partituras de música, né? Inclusive nós, os 4 mais velhos, minha mãe colocou, os menores já não foram mais para... A Luciana acho que foi, mas eu, por exemplo, eu também estudei piano, minha outra irmã também estudou, meu irmão, todo mundo minha mãe colocava, né? Mas a minha mãe, ela tocava piano, minha mãe tinha uma mão muito boa para traços, né? Então eu me lembro que a gente fazia trabalho de escola e minha mãe que fazia as capas, com aquelas letras góticas, tudo sempre muito bonito, né? Minha mãe costurava bem. Então, minha mãe tinha muitos dons, né? Ela pintava, ela tinha um traço bonito. Então, no tempo que ela foi para o Santa Marcelina, ela pintou umas xícaras. E depois, e sempre ficava guardado. Lá na casa da mãe tinha um móvel grande, né? Um buffet grande. E tinha lá as louças especiais, coisa e tal. E tinha essas xícaras pintadas à mão por ela.
e que ela falou que e tinham 8 xícaras, coincidentemente eram 8 xícaras. Acho que naquele tempo, eu acho que deviam ser 12, né? Aí quebraram-se 4, ficaram 8 o número de filhos dela. E aí minha mãe falou que era uma xícara para cada um de nós. Então cada um de nós ganhou, tem, né, uma xícara pintada à mão pela mãe. Eu acho que assim, esse dom da pintura já é um dom meio que da família até, né? Porque você vê, o lado dos Bonádio, eu tenho várias tias, a tia Ines Vaz, né? Que também pintava muito bem, a tia Sérgia, que foi que depois tiveram suas próprias cerâmicas, né? Então a mãe tinha vários dons, o dom da cozinha, você vê. Minha mãe era muito prendada. É uma coisa interessante, porque eu sempre penso nisso. Nós somos 8 irmãos, cada um é cada um, né? É igual os dedos, estão todos na mesma mão, não é? Mas são diferentes. Então eu acho que nós somos assim também. Mas o que fica, eu acho que é isso que você falou, a educação, os princípios, a base de família, os valores. Eu acho que, independente da atividade que cada um fez, independente da personalidade de cada um, né? Nós todos somos pessoas de caráter, que nós aprendemos isso com nosso pai e com nossa mãe, né? Então, são aqueles valores que às vezes, dependendo da fase da sua vida, você acha que eles... não, aquilo que meu pai e minha mãe falaram não tem nada a ver, porque agora o mundo é diferente. Passa o tempo e você vê que aquilo que você aprendeu, que aquilo de valores reais estão dentro da gente. Estão dentro da gente, sabe? E isso é importante. O valor, porque hoje se confunde muito a educação que a escola dá com a educação que a família dá, né? Então eu acho que a escola dá ensinamento, conhecimento, e a família dá valores, né? Dá educação de verdade. Então eu acho que todos nós temos assim esses princípios e essa coisa dentro da gente. Eu tenho 4 filhas. A terceira filha, Mariana, ela nasceu com fenda palatina, né? Em 79. Na época, não tinha nada aqui em São José de recurso, muito difícil, né? A gente sofreu bastante, porque a fissura, não sei se você sabe, a fenda de palato, principalmente, né? Quando é lábio e palato, mais complicado ainda, mas a criança não consegue sugar, porque não faz o vácuo, porque a boca tem comunicação com o nariz. Então, na hora que a criança suga, o ar escapa, a criança não consegue sugar. E fora o risco de aspirar isso e ir tudo para o pulmão, coisa e tal. Então, nós tivemos essa filha, batalhamos muito no começo pela sobrevivência dela, inclusive. Depois nós fomos direcionados para um hospital de referência que é em Bauru, que chama-se Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, que era da USP, hoje não é mais da USP. E eles incentivaram, né? Aí a minha filha, a gente definiu que ia fazer o tratamento lá, porque o tratamento da fissura é um tratamento longo, que dura em média 18 anos, porque não é só uma cirurgia, são várias coisas, porque são partes funcionais que são afetadas, né? E aí foi passando o tempo, aí Bauru convidou eu e meu marido para sermos um elo entre a cidade e o hospital, através de um projeto que chamamos Pais Coordenadores. Então nós começamos em 80 como pais coordenadores. E era
por exemplo, naquela época, imagina, tinha 24 pacientes só aqui de São José, que se tratavam lá. Hoje tem mais de 600, né? Então, só de São José, fora do Vale. E aí isso foi crescendo, quer dizer, a gente passou a fazer isso, era uma solidariedade, a gente ajudar casos, mães quando nasciam o caso novo, ia lá ajudar, como cuidar. Isso foi crescendo e foi aumentando, foram nascendo mais crianças, aí a gente resolveu, os pais daqui resolveram formar uma associação. Aí nós fundamos uma associação em 16 de outubro de 87, que aliás a FLAP fez 31 anos ontem. Já é uma balzaquiana. E aí nós assim fundamos a FLAP. E aí fomos aumentando e atendendo os pacientes de São José. Depois passamos a atender os pacientes das outras cidades. A gente começamos fazendo atendimento até hoje, né? Quando nasce um caso, hoje que a gente tem uma credibilidade pelo serviço prestado. Então, quando nasce um caso, os hospitais já avisam para a gente vai até o hospital, faz o suporte para a parte de enfermagem da médica, para aquele bebê, e também faz um suporte para os pais, né? Para a mãe. Eu falo que primeiro a gente dá o ombro para chorar, porque sempre é um choque, porque ninguém está preparado para ter um filho com problema. Você acha que isso dá na casa do vizinho, né? Então a gente vai, conversa, explica, fala, ensina a cuidar, os cuidados que tem que ter, né, para que a criança não aspire o leite, não venha ter um sufocamento ou uma pneumonia aspirativa. E assim nasceu a FLAP, né? Quer dizer, eu falo sempre assim, quando você tem, que você pensa assim, mas por que minha filha teve? Por que eu? Por que a minha filha? Né? Você tem aquele sentimento de revolta, de tristeza, mas eu falo que é tudo um processo de digestão. Né? Você tem que digerir aquilo tudo e daí botar mão na massa. Aí vamos cuidar do neném. Então é isso que eu falo para as mães hoje. Se contar os anos da FLAP, a gente tem uma média, agora diminuiu um pouco, porque é interessante, que outro dia até me perguntaram, né, sobre se está aumentando ou diminuindo o número de fissurados. Eu falei, tá diminuindo aqui, mas não por nada, é porque estão diminuindo o número de nascimentos. Então, porque ela tem uma incidência de 1 para cada 650 nascimentos, né? Então, a gente tem a base, a nossa pirâmide social, ela tem a base muito larga. Então, a classe mais carente é uma classe onde mais nasce, né? Mas até na classe mais carente está diminuindo. Então, antes a gente tinha uma média de 2 casos novos por mês, que fazia, a gente tinha mais ou menos uns 24 novos casos só de São José, por ano. Hoje já diminuiu um pouco. Hoje a gente está em torno de 13, mais ou menos. Só que aí, como a gente atende as outras cidades, aumentaram das outras cidades. A gente tem muitos casos, né? Mas olha, se eu falar para você em números, eu não sei nem te... Passou de 1000. Para mim é uma coisa muito gratificante quando eu venho aqui na cantina, que é a cantina da Nena, a cantina da minha mãe, que não é mais da minha mãe, né? Na década de 90, meu irmão caçula, o André, ele entrou como sócio da minha mãe e depois vieram mais outros sócios. Minha mãe continuou, mas aí minha mãe foi se afastando, até pela idade e tudo. Mas assim, quando minha mãe fundou, era uma administração mais matriarcal, né? Mais matriarca mesmo, como ela administrava a casa dela. Era um relacionamento familiar com os funcionários. Com a entrada de novos sócios, a administração diferente, mais profissional, tudo. Mas a marca que a minha mãe criou, que era o Beber e Comer com Arte, permaneceu, né? E a cantina do cardápio antigo, dos pratos que minha mãe criou, continuaram, né?
Depois, com a entrada dos sócios, do meu irmão e os outros, a cantina sofreu várias modificações, outros empreendimentos juntos, como o anexo, depois vieram as franquias, né? Então, quer dizer, a marca Cantina da Nena cresceu bastante, procurando manter um cardápio tradicional, mas sempre entrando algumas alterações. Mas quer dizer, mudou muito, né? Mas eu acho que tem que acompanhar os tempos. A mensagem dessa família para São José dos Campos, seguindo o exemplo da minha mãe, empreendedorismo, né? Que as pessoas não tenham medo de empreender nessa cidade.